Pare e reflita. Quantas vezes você começou algo com toda a empolgação do mundo? Uma nova rotina, um projeto, um objetivo. E dias depois, percebeu que aquele fogo simplesmente apagou. A motivação te abandonou. O entusiasmo sumiu. E, de repente, tudo voltou ao ponto de partida. A verdade é dura, mas libertadora. Motivação é uma ilusão frágil. Ela vem, ela vai, ela não é confiável. Quem vive esperando se sentir motivado, vive escravo das circunstâncias. E é aqui que surge a pergunta que separa os fortes dos fracos. Se a motivação falha, então, o que te leva adiante? Disciplina. A disciplina é o motor silencioso. Ela não é glamurosa, não recebe aplausos, não é empolgante. Mas ela tem algo que a motivação nunca terá. Ela é constante. No estoicismo, a disciplina não é só uma ferramenta, é uma virtude. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente. Epicteto nos ensinou: nenhuma grande coisa é criada de repente. Até a uva precisa de tempo para se tornar vinho. Isso significa que sucesso, evolução, transformação são construções diárias, feitas de pequenos passos, repetições e escolhas corretas, mesmo quando tudo dentro de você quer ceder ao conforto. Por que a motivação é traiçoeira? Porque ela depende do externo, de um vídeo, de um elogio, de um resultado. E quando isso não vem, você para. A disciplina não. Ela nasce do compromisso interno, a ilusão da motivação e a verdade estoica que liberta. Não espere que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como realmente acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Epicteto. Há um fogo que queima rápido. Ele começa forte, aquece, ilumina, mas em pouco tempo se apaga. E tudo o que parecia certo, motivador, possível, se desfaz no vento. Esse fogo tem nome: motivação. Um sopro breve, uma promessa frágil, um impulso que encanta, mas trai. Vivemos em busca dele. Buscamos nas frases de efeito, nos vídeos que prometem transformação, nas manhãs em que acordamos empolgados, acreditando que tudo vai mudar. Mas os dias escuros chegam, a preguiça visita, o desânimo bate à porta. E então percebemos: a motivação é volátil. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que confiar na motivação é como tentar velejar, esperando que o vento sopre sempre na direção certa. Marco Aurélio escreveu: pare de esperar que a vida seja fácil. A dificuldade faz parte do caminho. A motivação te abandona quando mais precisa dela, porque ela não nasce da razão, mas das emoções. E as emoções são instáveis, caóticas, traiçoeiras. Hoje você quer, amanhã você duvida. Depois de amanhã, você desiste. Por isso, o estoicismo não te oferece motivação. Ele te oferece algo infinitamente mais poderoso: autodomínio, consistência, disciplina. Epicteto alertava: se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, ser ignorado e até desprezado. Mas continue firme. O progresso não é fruto de entusiasmo, é fruto da constância. De escolher todos os dias, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade alguma. Quando você entende isso, descobre uma verdade libertadora. Você não precisa estar motivado, você só precisa estar comprometido. A motivação é um visitante, a disciplina é um lar. Enquanto você for refém da motivação, sua vida será um ciclo de começos e abandonos. Mas quando você abraça o caminho estoico, entende que não é sobre esperar estar pronto. Não é sobre querer. É sobre agir. Agir quando é fácil. Agir quando é difícil. Agir quando o mundo te apoia. E, sobretudo, agir quando tudo em você quer parar. E então você se torna livre. Livre do cansaço das desculpas. Livre da oscilação dos sentimentos. Livre da ilusão da motivação. Lembre-se das palavras de Sêneca: a sorte favorece a mente preparada. Não espere pelo vento. Seja você quem rema. Porque a verdadeira transformação não vem de picos de motivação. Ela nasce da coragem de ser constante quando ninguém está olhando. A arte estoica de blindar a mente. Disciplina em tempos de distração.
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará força. Marco Aurélio. O mundo grita. Notificações piscam. Promessas de prazer instantâneo te seduzem a cada segundo. Vivemos na era da distração, onde tudo parece feito para arrancar sua atenção, sua energia, sua paz. E no meio desse caos, surge uma pergunta que ecoa como um chamado para os fortes. Como permanecer firme, centrado e disciplinado quando tudo à sua volta quer te desviar? Os estoicos já entendiam isso, muito antes das telas, das redes e do ruído moderno. Eles sabiam que o verdadeiro campo de batalha não é o mundo lá fora, é a própria mente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. A distração é uma escolha, assim como o foco. A diferença está em quem governa a sua mente, você ou o mundo. A construção de uma mente disciplinada começa com um princípio estoico simples, mas poderoso. Um domínio que está no seu controle. O que está fora, o ruído, as demandas, as tentações, não é seu. Mas seu foco, sua intenção, sua ação são totalmente seus. Marco Aurélio reforçava: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você protege sua mente, escolhe onde colocar sua atenção, você começa a criar uma fortaleza interna, impenetrável ao caos externo. 2. Pratique o desconforto voluntário. Sêneca ensinava seus alunos a, ocasionalmente, viverem com menos, vestirem roupas simples e comerem alimentos modestos, perguntando: é isso que eu temia? O mesmo vale hoje. Desligar o celular. Dizer não ao excesso. Encarar o silêncio. É desconfortável, mas é libertador. Porque a disciplina não nasce do conforto. Ela se forja na resistência aos impulsos. 3. Ritualize seu foco. Comece o dia como um estoico. Antes que o mundo te roube, pergunte-se: o que está sob meu controle hoje? No que vale a pena focar? E então haja, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito. Mas haja com intenção. O mundo continuará tentando te seduzir com distrações. E sabe de uma coisa? Ele não vai parar. Mas você pode. Você pode escolher todos os dias ser o guardião da sua própria mente. Escolher o silêncio no meio do barulho. Escolher o foco no meio do caos. Escolher o caminho difícil que constrói, que fortalece, que te liberta. Lembre-se das palavras de Epicteto. Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que tem que fazer. O mundo não te deve disciplina, nem foco, nem paz. É você quem deve isso a si mesmo. E quando essa verdade se instala, você se torna inabalável. O segredo estoico dos resultados extraordinários. A força invisível da persistência. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Epicteto. O mundo gosta de contar mentiras disfarçadas de verdades. Diz que alguns nasceram com sorte, que outros foram abençoados com talento, que há uma fórmula mágica, um caminho fácil, uma habilidade secreta que separa os grandes dos comuns. Mas os sábios sabem, isso é ilusão. O universo não premia quem começa forte. Ele recompensa quem não para. Sêneca nos lembra: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida se vai. O tempo não espera. E os resultados extraordinários também não surgem do acaso. Eles não brotam do entusiasmo passageiro, nem da motivação frágil que vem e vai. Eles nascem daquilo que poucos estão dispostos a cultivar: a persistência, a disciplina diária, o compromisso silencioso de aparecer dia após dia, especialmente quando ninguém está olhando. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: pare de discutir sobre como um homem bom deve ser. Seja um. Isso vale para tudo na vida. Pare de esperar se sentir pronto. Pare de buscar atalhos. Apenas faça. Porque não é o talento que constrói a excelência, é a constância. É o pequeno feito repetido milhares de vezes até se tornar grande. Epicteto dizia: se você quiser melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, ignorado e até desprezado. Mas continue. O mundo aplaude o resultado, mas ignora o processo. Só você sabe quantas vezes caiu,
Quantas vezes pensou em desistir? Quantas vezes teve que se levantar, sem aplausos, sem plateia, sem garantias? O segredo nunca foi talento, nunca foi sorte. Foi, e sempre será, persistência. Aquele que insiste vence o tempo, vence a dúvida, vence a própria mente. O estoicismo não te promete uma vida fácil. Ele te entrega uma vida forte, uma mente blindada, uma vontade indestrutível. Porque no fim, não é sobre fazer muito de vez em quando, é sobre fazer o certo, todos os dias. E quando a dúvida bater, lembre-se das palavras de Marco Aurélio. O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Se você não honra seu próprio processo, sua própria construção, você sabota não só seus sonhos, mas quem você nasceu para ser. Persista, mesmo quando doer, mesmo quando cansar, mesmo quando ninguém acreditar. Porque quem permanece sempre chega mais longe do que quem apenas começou com força, mas não ficou até o fim. O poder dos pequenos passos. Estoicismo na prática diária. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Epicteto. Vivemos na era da pressa. Do agora, do resultado imediato. Nos ensinaram que se não for rápido, não vale. Se não for grandioso, não serve. Se não for instantâneo, é fracasso. Mas a natureza não funciona assim. O sol não nasce de repente. O carvalho não se torna árvore em um dia. O universo constrói tudo no ritmo da constância. E os estoicos entenderam: a vida não exige saltos. Ela pede passos, pequenos, firmes, diários. Epicteto nos lembra: se você quiser ser bom, comece acreditando que é possível. Depois, dê cada passo necessário. Pequeno, constante, inabalável. O segredo não está em transformar tudo de uma vez. Está em acordar e perguntar a si mesmo: o que está ao meu alcance hoje? Não se trata de controlar o amanhã, nem de se afogar nas incertezas do futuro, mas de olhar para o presente e entender que esse é o único campo de batalha que você possui. Marco Aurélio reforça: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Quando tudo parecer grande demais, quando o caminho parecer longo, quando a mente sussurrar que você não é capaz, volte para o essencial. Volte para o pequeno, para o simples, para aquilo que você pode fazer agora. Sêneca nos alerta: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Cada dia desperdiçado, esperando o momento perfeito, é um passo que não foi dado. E o progresso que não se faz se torna peso na alma. Como praticar isso? Acorde e escolha um só foco. O que está sob meu controle hoje? 2. Resista à ilusão do tudo ou nada. Pequenos avanços são infinitamente mais poderosos que grandes começos sem continuidade. 3. Celebre o processo, não apenas o resultado. O verdadeiro crescimento acontece no invisível, no dia em que você fez. Mesmo sem vontade, mesmo sem aplauso, mesmo sem recompensa imediata, o mundo vai continuar te seduzindo com a pressa, com atalhos, com falsas promessas de transformação relâmpago. Mas os estoicos te sussurram outra verdade. A vida se transforma no compasso dos passos pequenos, porém firmes, na disciplina silenciosa, na escolha diária de ser melhor, não perfeito, não impecável, apenas melhor que ontem. E quando o peso do caminho parecer demais, lembre-se de Epicteto: nenhuma grande coisa é criada de repente. Tudo o que é grandioso foi um dia pequeno. Foi de um dia só um passo. Dê esse passo, hoje, agora. Porque é assim, passo a passo, que você se torna inabalável. O poder oculto da rotina, a arte estoica de assumir o controle de si. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio: existe uma prisão silenciosa na qual muitos vivem. Uma cela invisível, feita de procrastinação, desordem e promessas quebradas para si mesmos. E o mais cruel, você se acostuma com ela. Acha normal viver no piloto automático, acordar sem intenção, sobreviver em vez de viver. Mas há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Se você não controla sua rotina controla você. Enquanto não percebe isso, uma versão sua, mais forte, mais focada, mais livre, permanece adormecida, esperando pelo dia em que você decidir assumir o leme da própria vida. Os estoicos sempre souberam disso.
Sabiam que a liberdade verdadeira não nasce do acaso, nem da sorte. Ela nasce do autodomínio. Epicteto ensinava: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Quando você não controla seus hábitos, seus dias, seus pensamentos, você é um escravo, não do mundo, mas de si próprio. E é aqui que o estoicismo se torna uma lâmpada no meio da escuridão. Ele te ensina que sua vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você muda. Quando você se olha no espelho e com serenidade e firmeza diz: a partir de hoje eu comando. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que o verdadeiro império a ser governado é a própria mente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Assumir o controle da sua rotina não é sobre rigidez, é sobre liberdade. Porque enquanto você não escolhe suas ações, seus impulsos escolherão por você. E então você se perde tempo, perde energia, perde a si mesmo. Sêneca alertava: não é que a vida seja curta, é que desperdiçamos muito dela. Cada dia vivido sem intenção é um pedaço de vida que nunca mais volta. Mas quando você estrutura seu dia, escolhe seus hábitos, define seus rituais, algo extraordinário acontece. Surge uma versão sua que você nem imaginava que existia. Mais forte, mais disciplinada, mais presente, mais viva. O mundo continuará tentando te distrair. O caos lá fora não vai cessar, mas você pode. Você pode ser aquele que, em meio ao ruído, escolhe a clareza, que, em meio à desordem, escolhe a estrutura, que, em meio à passividade, escolhe o comando da própria vida. E quando fizer isso, descobrirá uma verdade que os estoicos carregavam consigo. A liberdade não é fazer o que quer, é não ser escravo do que não se deve. Epicteto: assuma o controle da sua rotina e libertará um poder que sempre esteve aí, adormecido. O poder de ser absolutamente inabalável. Conclusão: a transformação que você procura não vem de grandes revoluções, mas de pequenas decisões feitas com disciplina. Todos os dias, mesmo quando não dá vontade, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando ninguém está olhando. A vida não é sobre fazer muito de vez em quando, é sobre fazer o certo todos os dias. E lembre-se das palavras de Sêneca: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida se vai. Escolha hoje, escolha a disciplina, escolha ser a sua melhor versão. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso.